E agora, mudando de assunto, vamos falar de saúde. Toda quarta e sexta-feira, aqui no Balanço Geral Manhã, nós falamos sobre saúde, com a forte parceria do Hospital Decos, trazendo sempre aqui pra gente um time de médicos, médicas, especialistas incríveis, trazendo muita informação. Então, roda a vinheta, produção. Hoje no quadro Fala Doutor, nós vamos falar sobre síndrome do ovário policístico. O problema pode se desenvolver em 20 a 30% das mulheres. Para esclarecer a todas nós mulheres, já está aqui no estúdio a médica ginecologista, a doutora Kate Magna, que já está aqui com a gente. Lembrando que a partir de agora você pode participar, mandar a sua mensagem, a sua pergunta pelo WhatsApp do Balanço Geral. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Tamires. Vamos começar então as participações aqui, lembrando que as suas perguntas podem ser enviadas pelo WhatsApp do Balanço Geral. A Neide Martins, ela está ligada com a gente no bairro Luzia, aqui na capital, e ela pergunta o que é o ovário policístico. Então, a síndrome dos ovários policísticos, na verdade, ela perguntou sobre o ovário policístico. Você pode ter na ultrassonografia um ovário policístico e não ter a síndrome. A síndrome, ela geralmente é acompanhada de irregularidade menstrual, de ovários policísticos e ainda hiperandrogenismo. O que é isso? O aumento dos níveis de androgênios. E isso repercute tendo o aumento dos pelos em locais que não são específicos para a mulher, como barba, bigode, no peito, e acne também, e também calvície. Então, quando a mulher ela apresenta esses três sintomas clínicos que eu falei, uma imagem da ultrassom e esses sintomas de irregularidade menstrual e aumento da testosterona livre, ela tem essa síndrome. Ou pode só ter o ovário policístico no ultrassom e não ter a síndrome. Uhum. Esses pelos que surgem no rosto da mulher por conta da testosterona, no caso, né? Isso, esses pelos surgem porque você tem um aumento da testosterona livre. Na síndrome dos ovários policísticos, você tem também uma resistência aumentada à insulina que também faz com que aumente esse androgênio livre. E aí a mulher começa a desenvolver esses pelos onde não era para ter. Barba, bigode, que seria um padrão mais masculino. Acende o sinal de alerta, então, né, doutora? Com certeza. Vamos a mais participações aqui no quadro Fala Doutor. Vânia Santos, ligadinha com a gente na Barra dos Coqueiros. Alô, população de Barra dos Coqueiros, ligada aí na audiência. Quais são as causas para o surgimento desse distúrbio, doutora? Então, uma das principais causas é o sobrepeso e a obesidade. Quanto mais você tiver no aumento de peso ou obesidade, há esse surgimento. Por quê? Que eu tinha falado, há um aumento da resistência à insulina e esse aumento da resistência à insulina faz com que a paciente ela comece a não conseguir ovular e haja um aumento de androgênios livres e aí a testosterona. E aí é um ciclo vicioso. Ela tem a obesidade, aumenta a resistência à insulina, aumenta a quantidade de testosterona que faz com que ela não ovule e esse ciclo vai ficando um ciclo vicioso. Uhum. A tendência então é que as mulheres que estão com sobrepeso, elas desenvolvam essa síndrome, mas pode ocorrer eventualmente de uma mulher que não esteja com sobrepeso também ter a síndrome? Sim, pode sim. É uma síndrome também, tem o fator genético, né? Às vezes mãe que já teve síndrome dos ovários policísticos, a paciente pode ter também, mas mesmo na paciente magra, hoje em dia já se fala da resistência à insulina, mesmo nessas pacientes magras, porque hoje em dia o que a gente vê bastante é uma alimentação muito rica em açúcar. Então, às vezes você é magro, mas você está desenvolvendo essa resistência à insulina, mesmo estando no peso adequado, digamos assim. Uhum. E quando a gente fala em consumo de açúcar, não somente o açúcar, o produto em si, que tem substâncias viciantes, mas também outros alimentos que são ricos em açúcares. E isso compromete a saúde, pode gerar esse problema, né, doutora? Isso, com certeza. Vamos a mais participações aqui. Amanda Santana ligada com a gente em São Cristóvão. Alô, população são cristovense. O problema pode ser genético? Sim, o que eu tinha falado. Sim, ele tem esse componente genético, mas hoje em dia a gente já fala muito também da epigenética. O que é isso? Você tem esse fator, esse gene para desenvolver, mas isso, se você tem um estilo de vida que faz com que modifique esse gene,
provavelmente você não vai desenvolver. Se você faz atividade física, se você tem uma alimentação regrada, então provavelmente você não vai desenvolver o que a gente chama de silenciar o gene. Mas ele tem sim um componente genético. E aí quando você cita essa questão do estilo de vida, isso aí está só automaticamente ligado à saúde, à prática de atividade física, a ingerir alimentos naturais, né? Desembrulhar menos produtos industrializados, comer mais frutas, verduras, legumes, tudo isso. Com certeza. Mais perguntas aqui com a gente no Fala Doutor. Larissa Matias, ligada aqui na capital. Quais são os principais sintomas? A doutora já citou alguns, mas é sempre bom a gente rememorar, porque muitas das vezes esses sintomas podem passar despercebidos. Por exemplo, o excesso de pelos no rosto, na região do bigode, do queixo, é bom avaliar, né? E outros sintomas que a doutora já falou, mas vamos destacar novamente. Isso que eu falei, irregularidade menstrual. Então, se você tem ciclos irregulares, é o principal sintoma, junto com o hiperandrogenismo, que é os pelos, e também pode ter a queda de cabelo, a calvície, o padrão de calvície masculino na mulher, e os ovários policísticos. E também uma coisa interessante é o que a gente chama de acantose nigricans. O que é isso? Às vezes você está achando que tem uma manchinha aqui nas regiões da dobra, aqui no pescoço, alguém chega e diz, está escurecendo. Isso é um sinal de resistência à insulina. A gente está no sobrepeso e começa a aparecer uma manchinha aqui, ficar mais escuro entre as pernas, nos locais de dobra. Isso é resistência aumentada à insulina. Também é um sinal que você deve ficar atento. Escurecimento, então, da pele na região da virilha? Isso, da pode dobra, ser um sintoma. Isso, dessas dobras. Isso, dobras em qualquer dobra, não só a virilha, mas pescoço. E essas dobras podem sim significar um sinal de resistência aumentada à insulina. Olha aí o alerta para as mulheres. Tem que procurar imediatamente um especialista, né, doutora? Com certeza. A Mônica Ferreira está ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Ela pergunta como é feito o diagnóstico. Ao perceber esses sintomas, geralmente eles podem aparecer somente alguns ou um conjunto deles, mas o que fazer, o que a mulher deve fazer? Isso, a gente tem o que chamamos de critérios de Roterdã. Eles têm 3 critérios que foram os que eu falei. A pessoa tem que ter pelo menos 2 desses 3, que é irregularidade menstrual, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Às vezes a paciente pode não estar apresentando o pelo ainda, não está apresentando calvície, mas tem uma testosterona aumentada. Então, a gente pode pedir os exames e ver se ela tem isso também nos exames clínicos, nos exames laboratoriais e o ultrassom. Ou seja, só o ultrassom mostrando o ovário policístico não vai ser o diagnóstico. Mas sim, se eu tiver 2 desses 3 que eu falei aqui, aí sim eu diagnostico como síndrome dos ovários policísticos. E esses exames específicos que detectam o nível de testosterona, né? Quase que não sai testosterona. Vamos a mais participações aqui no Fala Doutor. Desta quarta-feira, Maria do Carmo ligada com a gente em Areia Branca, interior do estado. É possível prevenir o problema? A gente já falou aqui sobre estilo de vida, mas o que poderia ser dado como orientação para quem quer prevenir? Então, é realmente ter um estilo de vida bom, fazer atividade física todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, uma alimentação, que nem você mesmo tinha falado, uma alimentação mais natural, menos industrializada, com menos açúcar. Dormir bem também é um dos fatores importantes. Hoje em dia a gente se expõe muito a muitas luzes, o celular, o computador, fica até tarde com aquela... Isso influencia no nosso ciclo circadiano também. É porque o sono, ele fortalece a imunidade, né? Isso. E aí a Organização Mundial da Saúde recomenda de 6 a 8 horas de sono, aproximadamente. É importante essa higiene do sono antes de dormir. Com certeza. Largar um pouquinho o celular antes de dormir, dormir ali entre 9, no máximo 11 horas da noite, entendeu? E fazer isso tudo ajuda a prevenir essa síndrome. Tá tudo interligado com esse estilo de vida saudável. Tem mais participações aqui no Fala Doutor? Lúcia Alves, ligada com a gente em Santo Amaro das Brotas. Que maravilha ter a população de Santo Amaro das Brotas ligada aqui com a gente. O problema pode evoluir para quadros mais graves e aí a gente já pode questionar quais seriam essas consequências mais graves, doutora? Pode sim. Como eu falei que está ligado à resistência à insulina, ele pode evoluir para diabetes mellitus. Então, se você não cuida, isso pode ser uma causa do diabetes.
Então, geralmente, essas pacientes já têm um sobrepeso, já têm uma obesidade, evoluem para o diabetes, podem levar a pressão alta também, entendeu? Fora complicações que podem ter na gestação também, se essa paciente gesta com a síndrome dos ovários policísticos descompensada. Então, pode sim levar a esses outros problemas mais graves. Temos mais perguntas aqui no telão, mais uma pergunta. Tereza Cristina, ligada na capital com a gente. Como o tratamento é realizado, doutora? Então, o primeiro tratamento seria a mudança do estilo de vida que eu falei, porque a gente sabe que a perda de 5 a 10% do peso inicial já ajuda aos ciclos voltarem, a paciente voltar a ciclar, que a gente chama. Cuidar dessa alimentação, mas a gente pode entrar também com sensibilizadores da insulina, porque na fisiopatologia da doença, a gente vê que a resistência à insulina é o principal foco. Então, a gente pode entrar com sensibilizadores à insulina e todo mundo pergunta muito sobre o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não é um tratamento, na verdade, ele é um sintomático. Ele melhora os sintomas de uma irregularidade, pode ajudar um pouco na acne e nos pelos naquele momento, até que você consiga fazer atividade física, melhorar a sua alimentação, melhorar os outros contextos. Mas não, o uso do anticoncepcional em si, sozinho, não vai ser o tratamento. É importante o acompanhamento médico para indicar a melhor alternativa, né, doutora? Uma última pergunta aqui. Angélica Costa, ligada com a gente em Lagarto. É possível conviver com o distúrbio? Na verdade, a gente tem que tratar. Você vai conviver... Na verdade, você tem que tratar. Você vai conviver, digamos assim, até tratar, né, até doutora? Tratar. Você não vai... eu tenho só síndrome dos ovários policísticos, aceitar e não fazer nada, porque, que nem eu falei, vai ter repercussões. Ele também pode levar, que ela tinha perguntado sobre consequências maiores, ao câncer de endométrio, porque se você está exposta ao estrogênio ali, se você não está menstruando, isso não é normal. Você está sendo exposta ali ao estrogênio o tempo inteiro, você pode desenvolver um câncer de endométrio no futuro. Então, você não pode conviver com a doença sem tratar, você tem que tratar. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação, agradecer essa parceria incrível com o Hospital Decosa. Sempre destaco aqui que informação realmente salva vidas. Nós sabemos das dificuldades que as comunidades têm do acesso à saúde, do acesso a uma consulta. E é muito importante cada entrevista, cada profissional que a gente recebe aqui esclarecendo a população e, sobretudo, com essa proposta de prevenir as doenças. Muito obrigada, doutora, e bom dia. Bom dia para você também. Obrigada. Obrigada.